Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Paulo Pezzolano e que história é essa de que ele teve especulação para ir treinar o Fluminense após a demissão do treinador, no meio da temporada. Quero falar com vocês também sobre um zagueiro do Cruzeiro que está bem perto de, no caso, ser emprestado, ter o seu contrato rescindido. Eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Quero falar também sobre dois jogadores do São Paulo que estão encostados e que, na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro, tá? Lembrando que, no caso, quero falar um pouco a respeito daquela transferência entre Cruzeiro e Orejuela para o São Paulo, onde será que o Cruzeiro tinha dois jogadores a serem emprestados, será que não? E também, para terminar, falar sobre quem pode ser uma opção para o setor de lateral direito, um ala pelo lado direito do campo, na partida diante o Grêmio, já que o Cruzeiro e o Paulo Pezzolano não vai poder contar, com o uruguaio Leonardo Paes. Mas só antes de começarmos por aqui, para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando aqui a 34 mil inscritos no Cruzeiro News, então conto com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje vai para duas pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre um rival aqui no cenário nacional que está disputando também um jogador que foi especulado no Cruzeiro. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo. E o salve de hoje vai para duas pessoas. O primeiro aqui para vocês é para o Rômulo Machado, ele que é lá de Cláudio, Minas Gerais. Enfim, muito obrigado aí, Rômulo. Um abraço para você. E o segundo salve nesse vídeo, que também está sempre aqui acompanhando, é o Elimar Ferreira, lá de Betim, Minas Gerais. Muito obrigado, Elimar. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje de tarde, que vai sair às 5h45 aqui no canal, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Mas só antes de irmos para as notícias, tem um recado super importante para vocês, que é a respeito da BR4Bet, casa de apostas esportivas, patrocinador aqui do Cruzeiro News, onde assim, eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição para você fazer seu registro e as apostas nesses jogos agora no final de semana, tá? Tem várias partidas pelo Campeonato Brasileiro, tem também Cruzeiro e Grêmio, vai lá dar uma olhada também nas cotações. E, por exemplo, você utilizando esse link que está aqui no QR Code ou abaixo na descrição, você vai ter assim 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, você depositou R$100 na BR4Bet, você vai ter R$200 para fazer suas apostas, então corre lá, vou deixar aqui o link abaixo na descrição desse vídeo. Bom, quero começar falando sobre a opção de lateral direito para jogar nessa partida diante o Grêmio. Eu diria que mais pelo um ala direito, muito por conta de que o Leonardo Paes não terá condição nessa partida diante o Grêmio após sofrer com algumas dores na coxa esquerda e inclusive saiu do duelo diante do Chapecoense justamente por conta disso. E o Paulo Pezzolano já ficou sabendo por parte do médico do Cruzeiro, o Sérgio Campolina, que ele não teria condição de jogar contra o Grêmio e possivelmente pode desfalcar o time, por mais algumas rodadas. Ainda não tem um prazo correto no caso de recuperação. Enfim, ele que saiu e entrou o Giovani no seu lugar e foi muito bem, importantíssimo para a vitória. O Giovani que fez um gol e deu assistência para o gol do Edu, então realmente ali o Giovani fez uma excelente partida e tem, na minha opinião, grandes chances e deve, eu escolheria o Giovani para começar esse jogo diante o Grêmio. É um jogador que faz uma múltipla função, ele surgiu na base jogando como zagueiro, atuava como lateral direito e agora está jogando um pouco mais ofensivo ainda pelo lado do campo, então é um cara extremamente versátil que eu colocaria como titular nessa partida diante o Grêmio, que vai ocorrer no domingo às 6 horas, ou às 4 horas da tarde, às 16 no estádio Independência. Enfim, além do Giovani, tem a opção também do Rômulo, que perdeu muito espaço desde aquela partida diante, no caso, o Remo, pela Copa do Brasil. Enfim, o Rômulo acabou perdendo muito espaço e até mesmo para essa partida diante do Grêmio eu não utilizaria. Eu acho que o Pezzolano, se ele optar, pode começar com o Rômulo, mas é um jogador que, no caso, já atuava um pouco mais ofensivo e o Cruzeiro jogando com um esquema de 3 zagueiros até que poderia dar certo. Não foi testado o Rômulo ainda nesse setor, mas vamos ver aí se, por exemplo, começando com o Rômulo, o Giovani ganhando alguns minutos na segunda etapa, mas eu acho que o Giovani seria mais interessante de começar essa partida. E você, o que acha? Concorda comigo? Discorda? Estou curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é que história é essa de que o Paulo Pezzolano foi especulado no Fluminense, justamente por conta da demissão, do Abel Ferreira e tudo mais, do Abel Braga, no caso, do Fluminense, que ele pediu para sair depois de uma sequência bem ruim pelo Fluminense, e olha que já estava tendo um aproveitamento interessante
nessa atual temporada. Enfim, acabou pedindo a demissão e o Fluminense estava à procura de um novo técnico no mercado e o nome do Paulo Pezzolano foi especulado de acordo com algumas informações, mas enfim, praticamente é impossível tirar o treinador agora, tanto que nem houve proposta oficial, senão nós iríamos ficar sabendo desse interesse por parte do Fluminense. Não duvido nada que deve ter tido sim uma consulta e também de outros times do futebol brasileiro que, no caso, procuraram um treinador, como por exemplo recentemente o Atlético Paranaense, né? Não ficaria surpreso se tivesse procurado no caso o Cruzeiro, para saber como que está essa situação contratual do Paulo Pezzolano. É um técnico que eu gosto bastante, está se destacando muito aqui pelo Cruzeiro, e eu não, no caso, ficaria surpreso no final da temporada, por exemplo. Cruzeiro, espero eu, né, conseguindo um acesso, ter sondagem de diversos times do futebol brasileiro, tá? É um treinador que até aqui pela Raposa tem 19 jogos e 12 vitórias, empatou 2 partidas e perdeu apenas 5 até aqui, então realmente é um técnico que está vivendo uma fase excelente e tenho certeza que deve manter, né, esse ritmo e esse aproveitamento para o decorrer da temporada. Que lembrando, até aqui ele já teve no total um aproveitamento próximo da casa dos 65%, então é uma notícia muito boa e que sem dúvidas o torcedor do Cruzeiro está muito bem, né, no caso com o técnico uruguaio. E só lembrando, o Fluminense, que foi especulado, ele já contratou o Fernando Diniz, que vai ser o técnico para essa atual temporada, e o Atlético Paranaense, igual eu falei para vocês no vídeo de ontem, acertou a contratação do técnico Filipão. Enfim, você o que acha a respeito do Paulo Pezzolano? Lembrando que ele tem contrato até o final dessa temporada, possivelmente com uma cláusula de obrigação de renovação, caso o Cruzeiro consiga, né, um acesso para a Série A. Mais um jogador que eu quero falar com vocês é a respeito do Matheus Silva, que assim, está muito perto de deixar o Cruzeiro e deve deixar a Raposa quando a janela de transferências abrir novamente, no próximo dia 18 de julho, né, que é no caso do Matheus Silva, zagueiro de 26 anos de idade, que começou sendo bastante aproveitado, mas perdeu bastante espaço com o Paulo Pezzolano. Enfim, em entrevista ao canal do Samuel Venâncio aqui no YouTube, o técnico Paulo Pezzolano deu essa entrevista, né, falando um pouco a respeito do sumiço do jogador, que realmente é um atleta que perdeu muito espaço, e olha que eu gostava bastante das partidas que vinha fazendo o Matheus Silva, tá? Onde assim, o uruguaio respondeu o seguinte quando foi perguntado, abre aspas, Matheus Silva estava se falando para sair, mas não sei o que foi, porque ele não foi para outro time, ele acabou ficando, mas não sei se ele está no time, não sei se vai sair ainda, se vai ficar. Era um jogador que nós utilizávamos muito, mas hoje não estamos utilizando e estamos vendo se ele vai sair ou não, fecha aspas. Então assim, por conta do fechamento da janela, o Matheus Silva não vai sair aqui do Cruzeiro, e ele perdeu muito espaço depois da chegada de outros jogadores. Na minha opinião foi até um erro, por exemplo, igual, eu prefiro muito mais o Matheus Silva do que o Wagner Leonardo, tá? O Wagner Leonardo fez algumas partidas até aqui, bem poucas para falar a verdade, mas eu prefiro muito mais o Matheus Silva. Ele fez 5 jogos até aqui na temporada, eu gostei de pelo menos 3 partidas que ele foi muito bem. Eu não acho que ele tem capacidade de ser o titular absoluto, mas uma excelente opção para o banco de reservas. E o Cruzeiro jogando com 3 zagueiros, pode ser que acabe sobrando um pouco mais de opções, né, do que quando estava jogando com 2 defensores. Hoje o Lucas Oliveira, o Eduardo Brock e o Zé Ivaldo, eu gosto bastante, né, dos 3, estão jogando bem, e tem algumas outras opções, igual eu falei para vocês. O Matheus Silva, tem o Wagner Leonardo e outras opções também da categoria de base, como por exemplo o Paulo e também o Everton. Então o Cruzeiro aí com uma zaga bem forte, né, para essa temporada. Lembrando que o Matheus Silva foi contratado vindo do Ituano, e ainda não se sabe se ele vai continuar aqui no Cruzeiro ou não. E você, o que acha a respeito do jogador? Lembrando que ele tem 26 anos de idade e contrato até o final dessa temporada. Só complementando, tá? Esse caso aí do Matheus Silva, pode ser que também ambas as partes cheguem a um acordo para uma rescisão de contrato, mas vamos ter que aguardar para ver a cena desses próximos capítulos. E o próximo assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre 2 jogadores que estão encostados no São Paulo, né? E na minha opinião poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro ainda para essa temporada. São 2 atletas que, no caso, chegou com bastante moral e perdeu espaço. O primeiro deles que eu quero falar com vocês é sobre um meio-campista, né? É um cara que atua um pouco mais central, que é a respeito do Gabriel Neves, uruguaio, que tem 24 anos de idade, justamente por ser uruguaio, poderia facilitar, né, por exemplo, a vinda dele, já que o técnico da Raposa é uruguaio e tem uma boa ligação com o futebol de lá. Onde, assim, o Gabriel Neves, para você ter uma ideia, foi muito especulado no São Paulo e muito bem tratado como uma das maiores promessas do futebol uruguaio, justamente por conta do bom desempenho dele pelo Nacional lá do Uruguai. Ele ficou de 2018 até o início desse ano de 2021, né, do ano passado, como titular absoluto do Nacional
inclusive, no caso, sendo convocado para a seleção de base e principal. Enfim, é ele que começou sendo titular no São Paulo em 2021, tanto que ele fez 12 partidas na reta final do Brasileirão, mas acabou que perdeu muito espaço desde da 30ª rodada em diante do Campeonato Brasileiro, ficou a maioria dos jogos no banco de reservas e nesse ano apenas 7 partidas, não tem uma expectativa assim dele, no caso, ter uma sequência pelo clube paulista. Então, justamente por conta disso, seria interessante, na minha opinião, o Cruzeiro dar uma procurada no atleta. Eu acho um baita jogador, tá? Atuei nesse setor de volante, né, um meio campista central, que o Cruzeiro tem muitas opções, mas quem sabe ali não pode haver um acordo com o jogador. Na minha opinião, joga muito e teria potencial, inclusive, para ser titular, numa vaga ali, um meio campista um pouco mais ofensivo. Eu acho ele bem melhor, por exemplo, do que o Neto Moura, que vem sendo titular. Enfim, outro nesse vídeo que eu quero falar com vocês a respeito do Facundo Milan. Eu já trouxe aqui vídeo a respeito dele também, jogador que atua como centroavante, tem apenas 21 anos de idade e surgiu muito bem na base do Defensor lá do Uruguai, que, por exemplo, o Cruzeiro já pegou alguns outros jogadores do Defensor, o próprio Leonardo Paes, que eles jogaram juntos, tá, no Defensor do Uruguai, nas categorias de base em 2016 e também, no caso, em 2017, quando o Leonardo Paes estava também no time principal do Defensor. Para você ter uma ideia, ele que a melhor temporada foi no ano de 2020, pelo Defensor, onde ele começou o ano sendo titular, fez 9 partidas no time principal, 3 gols marcados, 2019 também 14 jogos, 1 gol, 2 assistências, chegou para a equipe de base do São Paulo, na temporada passada fez 35 jogos, 6 gols e 1 assistência. E como ele já tem 21 anos de idade, não pode jogar pelo time sub-20, né, mais por conta da idade, e no profissional não tem sido aproveitado. Então, justamente por conta disso, ele já vai, no caso, possivelmente acabar ficando no São Paulo encostado, e o São Paulo já procurou diversos times para tentar, por exemplo, um acordo com o jogador, um empréstimo, e na minha opinião poderia ser uma boa alternativa, já que hoje o Cruzeiro tem apenas ali, de centroavantes, né, no caso, o Edu e também o Rafael Silva, o Luvanor pode fazer essa função, mas na minha opinião falta ali um jogador jovem, promissor, que a Raposa hoje não tem desde a saída do Thiago. Enfim, você o que acha a respeito do Facundo Milan e também do Gabriel Neves? Já tinha ouvido falar a respeito dos dois jogadores? Tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E lembrando, né, tinha aquele acordo lá com o Orejuela, eu vou procurar ali saber o que teve, né, porque quando o Cruzeiro negociou o Orejuela com o São Paulo, tinha aqueles boatos de que o Cruzeiro iria receber 2 jogadores em troca por empréstimo. Então, realmente, se isso existir, tiver uma dívida, né, com o São Paulo, de que o Cruzeiro pode selecionar algum jogador ali para empréstimo, eu tenho certeza que, por exemplo, um Facundo Milan, o São Paulo aceitaria emprestar tranquilamente. O Gabriel Neves acho que seria um pouco mais difícil, iria querer uma compensação financeira, mas vamos dar uma olhada em ver como que tá essa história, se existe, né, realmente alguma possibilidade de empréstimo de jogador vindo, né, por conta daquela negociação envolvendo o Orejuela. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês, uma a respeito do Diego, meio campista do Flamengo, que falou do Ronaldo, vai lá dar uma olhada nesse vídeo, e também o vídeo de ontem de noite, onde eu falo a respeito do Facundo Milan, onde além do Cruzeiro, outro time em cenário nacional tem interesse no jogador, quais são os valores, vai lá dar uma olhada, e também o link aqui da BR Forbet, para você fazer seu registro e suas apostas nessa partida de domingo, né, entre Cruzeiro e Grêmio. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!